Cada vez mais. Perfeito. Sim. Pessoal, boa noite então, meus amigos, Boa noite. meus irmãos e minhas irmãs. Iniciamos então esse nosso momento de partilha da mensagem do Evangelho, né, de Jesus Cristo segundo o Espiritismo. Rogamos então a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre com cada um de nós, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e também a nossa querida e amada Mãe. Que assim seja. Bom, então, gente, eu quero convidar a todos hoje. Deixa eu achar aqui. Quero convidar a todos, então, a refletirmos juntos o capítulo 23 do nosso querido Evangelho, capítulo 23, os itens 7 e 8, que nos traz uma belíssima e importante mensagem. E ele nos fala assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que Jesus quer dizer para nós, então, através dessa importante mensagem? E ele diz assim, Jesus disse a um outro: segui-me. E ele respondeu, essa pessoa respondeu ao Senhor: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Esse trecho, então, gente, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo 59 ao 60. Seguindo, então, aqui, que pode significar essas palavras: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. As considerações precedentes mostram, primeiro, que, na circunstância que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial, ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e de qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança. Ao espírito ausente é análogo àquele que se tem pelos objetos que lhes pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus o ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. E então, por essas palavras, nós vamos refletir hoje algo muito importante. Até eu vou pegar o gancho de uma coisinha que a Dalva nos falou ali, a questão da eutanásia, a pena de morte. Por que o Espiritismo é contra isso, né? A eutanásia, a pena de morte? Porque quando tu mata um corpo, tu está acabando apenas com uma roupa, tu está apenas rasgando aquela roupa. Porém, o espírito prevalece. O espírito, ele é imortal. Então, nós não entendemos ainda, nós não somos capazes ainda de enxergar o que tem por trás daquela roupa, daquela pessoa que está sendo posta ao sacrifício, seja pela eutanásia, seja pela pena de morte.
nós não sabemos a história que aquela pessoa tem. O porquê que ela está ali. O acaso a gente já sabe que ele não existe. Então, se aquele ser se encontra naquela situação, naquela condição, naquele momento, alguma coisa tem. Então a gente precisa entender isso. Não está nas nossas mãos ainda o direito de decidir sobre a vida do outro. Nós devemos sim decidir sobre a nossa. O que fazer, como melhor conduzir a nossa vida. Mas jamais decidir sobre a vida do próximo. Porque somente cabe ao nosso Pai a administração das nossas vidas. Então a gente vê pelo Evangelho que ele fala sobre a questão dos mortos, né? A questão dos mortos. A gente entende que o morto é aquele que deixou de caminhar, que não deixou de falar, ou que deixou de estar entre nós. Mas, na verdade, o morto é aquele que deixou de viver a vida na forma como ela precisa ser vivida. Porque nós somos ensinados, no momento em que reencarnamos, que nós temos a missão de servir. E se nós não estamos dispostos a isso, se eu não estou disposto a morrer pelo Evangelho, pela missão ao qual eu venho, então eu já estou morto. A semente, para que ela possa dar a árvore, para que a árvore possa nos servir com a sua sombra, com seus frutos, ela precisa morrer. Porque se a semente não morrer, se aquele grão minúsculo de mostarda não morrer, nós não teremos aquela gigantesca árvore. Então essas pessoas, quando elas deixam de aceitar a sua missão, a missão que é dada no momento da reencarnação, no momento em que somos preparados para voltar, que é a missão de servir, nós já nascemos condenados à morte. Aquele que serve tem vida. A vida é amor. E o amor é doação. O amor é caridade. O amor é a salvação. Então, pelo amor é que nós temos a vida. E Deus nos ensina, Jesus também nos ensina que Deus é amor. E nós também temos que aprender isso. Não só aprender, mas entender que Deus é amor. E que pelo fato de que Deus é amor, nós somos filhos amados e nós estamos aqui nessa condição para servir pela caridade e pelo amor. Então a gente entende muitas vezes que aquela pessoa que se encontra lá numa cama de hospital, apenas existindo por um aparelho, a gente entende que aquela pessoa está sofrendo, que ela não pode mais estar naquela condição ali, né? Mas porque ela já não está vivendo. Mas quem que diz que ela não está vivendo? Como eu falei no começo, a gente não sabe qual é o motivo pelo qual ela precisou chegar àquele estado, àquela condição. Porque se for por isso, a gente pode ver, até vou usar uma alusão que foi feita numa aula nossa aqui uma vez. Se for por isso, então as pessoas que estão aí caminhando de um lado para o outro, sem fazer nada de útil, essas não estão vivendo. Porque não estão produzindo nada. O que de bom essa gente está produzindo? A gente entende que aquela pessoa que está ali numa cama de hospital não está produzindo nada, quem dirá essas pessoas que estão na rua aí que não fazem nada também? O que será que essas pessoas estão produzindo? Então Emmanuel nos fala muito claro, ele diz assim, que o cadáver é a carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. E o que mais a gente tem são pessoas que se ausentaram da vida. Pessoas que não querem amar, não querem servir ao próximo, querem viver para o seu próprio ego, para si mesmo. Então essas pessoas abandonaram a vida, porque a vida é servir. E o Emmanuel segue dizendo que há muitos que andam nas sombras da morte sem precisar morrer. Interessante isso que o Emmanuel nos fala. E eu gosto do Emmanuel que ele é direto nas mensagens dele. Então, muitos se encontram alheios do processo da evolução,
se fecham entre as paredes da própria mente, simbolizadas pelo egoísmo, pela vaidade. Então tem muita gente que quer viver para si próprio, quer viver para si mesmo. É eu que importa, os outros não importam para mim. O que os outros precisam, o que os outros fazem, isso não importa. É o meu tempo que importa, é para mim que eu tenho que viver. Então tem muita gente que se fecha desse egoísmo, essa redoma do egoísmo, e trabalha só para si próprio, ela quer ganhar, ela quer lucrar só para si mesma, e ela não pensa um minuto em partir um centavo que seja para matar a fome do irmão, ou para matar a sede de alguém, ou para vestir. Como Jesus diz nas bem-aventuranças, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me deste o que vestir. Essa é a caridade. E pela caridade mostra que ainda estamos vivos. É a prova de que nós estamos vivos. Agora, se eu penso só em mim, eu vou gastar o dinheiro só comigo, eu vou gastar o meu tempo só comigo, eu vou fazer as coisas só para mim. Essas pessoas estão pouco a pouco morrendo, porque não estão produzindo nada. Pela tentação da riqueza, habitam em túmulos de cifrões. Então, pela tentação do querer, do poder, do ter, até hoje a gente comentou na aula ainda, né? As pessoas desviam milhões de dinheiro e querem ter mais. E às vezes elas botam tanto dinheiro no seu bolso que elas não vão ter o tempo necessário para gastar aquele dinheiro. E aquilo ali não é suficiente, elas vão querer sempre mais. Então essas pessoas se fecham no seu próprio egoísmo. Se esquecem que o mundo lá fora, nós temos pessoas passando fome, pessoas passando sede. Em pleno século XXIII, nós temos ainda cidades que não têm um saneamento básico, que não têm uma água encanada. Em pleno século XXIII, nós vivemos nessas condições ainda, em muitos lugares. Muitas famílias vivem em situações insalubres. Então essas pessoas fecham seus olhos para o mundo lá fora. O que importa é somente o meu eu. Devemos aprender a participar da vida coletiva. Sair cada dia de nós mesmos e buscar sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajudar quantas pessoas for. Então é importante isso, a gente sai um pouquinho da nossa casa, das nossas quatro paredes, da nossa redoma, um pouquinho do conforto da nossa casa. É importante a gente ver que existe do nosso lado de casa, tem alguém que talvez precise. É importante a gente ver que no nosso bairro tem gente que precisa de uma palavra, de um carinho, de uma orientação. Tem muita gente que precisa disso. Hoje ainda uma pessoa me procurou e ela assim, me pediu, né, o endereço da casa aqui. E ela disse assim, eu estou muito desesperada. Eu não sei para onde que eu vou correr. Porque o meu marido, ele bebe muito. Então assim, eu já tentei de tudo, eu não consigo, não sei mais o que fazer para resolver esse problema. Aí eu orientei ela, né, da nossa casa, do horário, do atendimento. E eu até disse, convida ele para que ele venha contigo também. E ela disse, ele é meio difícil dele vir, mas se ele não vir, a senhora vem. Vem, traz a garrafinha para a senhora com água, traz uma garrafinha para ele. Mas vem. E ela disse assim, uma coisa que eu achei importante. Eu vou mesmo, porque eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé e eu acredito que eu indo, eu vou conseguir melhorar ele. Então essas palavras dessa senhora hoje, assim, me tocaram muito. Né? Me tocaram muito, assim. Então, a gente tem que ver também que no nosso meio aqui, tem pessoas que a gente não faz ideia do que estão passando hoje.
Pessoas que talvez não tenham um prato de comida para comer hoje à noite. Pessoas que estão passando, pessoas que estão doentes, que não têm um medicamento. A gente não sabe. Pessoas que estão na depressão, por exemplo, que não tem com quem conversar. Então a gente acha que a prática da caridade é somente o tirar o dinheiro do bolso e dar o material. E a caridade vai muito além disso. A gente trabalhou, até a Catarina tem de prova, sábado passado, na evangelização, a gente trabalhou sobre a caridade com as crianças. O que é fazer a caridade? E as crianças apenas falaram que seria... Os exemplos que eles me trouxeram eram exemplos sempre de coisas materiais. E eu disse, não, gente, a caridade ela vai muito além das coisas materiais. Do dar a comida, do dar a roupa, dar o alimento. As pessoas não precisam somente disso. As pessoas precisam saber que elas existem para o mundo lá fora e que elas são amadas, que elas são queridas. Tem muita gente que acha, gente, que elas não são ninguém, que ninguém olha por elas, que elas estão esquecidas. Tem muita gente que pensa assim. E por esse motivo, muitos às vezes acabam embarcando na depressão por aí. E aí acabam entendendo, acabam enxergando que ninguém me procura. Então, se eu existir, tanto fez ou tanto faz. Eu não vou fazer falta para o mundo. E é por essa porta que a pessoa entra ao suicídio. Quantas palavras de carinho a gente poderia dar e quantos suicídios nós poderíamos evitar com uma palavra de carinho, um simples abraço. Quanta coisa a gente poderia evitar. Não só de fato de te deixar o cômodo do nosso lar, a comodidade da nossa casa e caminhar até a casa de alguém. Quanta coisa a gente pode evitar. Quanta tragédia a gente pode evitar. Muitas vezes as pessoas estão lá esperando uma visita, esperando uma palavra de consolo, esperando um abraço. E a gente fica somente naquela contemplação, aqueles que ainda conseguem se colocar apenas na contemplação. Mas esquece que a oração ela também necessita da prática, ela precisa também da ação. Então Emmanuel nos diz, a gente precisa sair um pouquinho do nosso mundinho e ver que ao nosso redor existem outros mundos, outras realidades também. Então ele fala que aquela pessoa que está ali enclausurada, que está ali fechada no seu mundinho, pouco a pouco ela vai morrendo. Ela precisa ter o contato com os outros também. Porque senão ela vai se fechando, É como se eu colocasse com uma flor, uma redoma em cima de uma flor, ela vai existir enquanto existir o ar ali dentro. Quando aquele ar que estiver, aquele oxigênio que estiver ali dentro daquela redoma, enquanto estiver ali dentro, ela vai se mantendo viva. Mas no momento que aquele oxigênio for escasseando, ela vai morrer. Não te feches na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respira somente para si. Então, como eu falei no começo... Opa, caiu. Posso... Como é que coloca? Eles colocam? Só aperta e coloca. Bom. Então, o que o Emmanuel nos fala aqui, né? Que ele diz que a gente não respira para nós mesmos. A gente não vive, ou seja, a gente não vive para nós mesmos. Nós vivemos para nós. Eu vivo para mim, eu vivo para a Laura, para o Roberto, para a Catarina. Eu vivo para todos também. E por todos também. Uma vez eu ouvi um texto que dizia que nós não somos uma ilha. Ninguém é uma ilha no mundo. Nós todos precisamos de alguém. Nós precisamos do padeiro que faz o pão para a gente comer. Nós precisamos daquele que planta o trigo. Nós precisamos daquele que colhe, que processa o trigo, que faz a farinha.
Nós precisamos daquele que planta o arroz, que colhe o arroz, que planta o feijão. Nós precisamos daquele que produz a roupa. Nós precisamos. E eles precisam da gente também. Porque não adianta a pessoa plantar o trigo se não tiver para quem utilizar, para quem consumir. Então eles precisam da gente também. Então nós precisamos um dos outros. Nós respiramos para nós e para os outros também. Nós vivemos para nós e para os outros. E assim como Jesus fez. Jesus veio e nos ensinou isso. Que nós não devemos viver somente para nós. Devemos viver tanto para nós, tanto para os outros. E os outros viver para nós também. Em qualquer parte do universo, nós somos usuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Então, olha o que nós temos aqui hoje, né? A nossa casa, essas cadeiras, ventilador, tudo isso que nós temos. Quantas mãos nós não temos aqui que produziram o que nós temos hoje? Imagine quantas mãos foram precisas, foram necessárias para fazer essas cadeiras que aqui estão hoje. Quantas mãos precisaram para trazer essas cadeiras para cá? Quantas mãos precisaram para limpar essas cadeiras aqui hoje? Então, nós usufruímos de muito daquilo que o mundo nos dá. Mas agora a pergunta que nós precisamos fazer é: o que eu dou em troca? Será que a gente apenas está aqui para receber aquilo que o mundo tem para nos dar? Mas o que eu estou oferecendo também? Uma coisa que eu disse uma vez, né, que a coisa mais preciosa que o homem tem dificuldade de doar não é o dinheiro, é o tempo. Porque se for pedir para alguém fazer algo de bom, muitos vão dizer que não tem tempo. Muitos vão dizer que não tem tempo. Hoje eu mandei uma mensagem ainda, compartilhei com alguns uma mensagem do Divaldo, onde ele falava a respeito do Evangelho do Lar, mas ele dizia uma coisa, ele falou uma coisa muito importante que eu gostei, que ele disse assim, ó: nós hoje vivemos 24 horas para o nosso corpo, porém não conseguimos viver minutos para o nosso espírito. Por que nós não conseguimos viver? Porque nós não acreditamos no espírito. Nós não acreditamos que existe uma alma. Nós não acreditamos que existe um espírito, uma alma que precisa ser trabalhada, que precisa ser preparada, uma alma que precisa ser posta ao serviço. Nós não acreditamos nisso. Por isso que nós temos dificuldades, então, de servir. Porque vamos sempre colocar empecilhos. Então, uma coisa que eu acho assim, muito interessante, e o texto do Evangelho fala, né, que ele traz aquele versículo ali do Evangelho de São Lucas, ele fala assim, ó, que Jesus estava passando e Jesus chamou uma pessoa para segui-lo. E a pessoa disse o quê? Pai, eu aceito, mas só deixa eu ir lá em casa, arrumar a situação em casa, deixar tudo organizado, depois eu vou. Vai na frente que daqui a pouco eu te alcanço. Foi essa a resposta que o rapaz deu, a pessoa deu para Jesus. Jesus o chamou e essa pessoa aceitou, mas nesta condição: eu até vou, mas antes eu preciso arrumar as coisas aqui em casa, eu preciso encaminhar a vida aqui em casa. É aqui que Jesus diz: deixai os mortos aos cuidados dos mortos, dos próprios mortos, que enterrem seus mortos, aliás. Deixai os mortos aos cuidados que enterrem seus mortos. Essa é a frase que Jesus diz. Então, o que Jesus quer dizer? Jesus não quer dizer que aquela pessoa não tem esse direito de olhar para a sua casa. Não. Jesus nos convida. Agora, será que nós estamos prontos para dar esse sim que Ele quer ouvir? Será que a gente não coloca muitas vezes alguns empecilhos, algumas coisas do caminho para deixar para depois? A gente faz isso muitas vezes. Depois eu faço isso. E essa pessoa disse, então, né? Depois eu sigo Jesus, vai na frente que eu te alcanço. Né? Porque as pessoas têm essa dificuldade de
uma grande dificuldade que nós temos é a mudança. Nós temos muita dificuldade para mudar. Quando a gente é convidado a mudar, muitos até aceitam no primeiro momento. Mas quando chega um novo convite de mudança, aí já achamos difícil, já achamos ruim, já colocamos empecilho. E Jesus então faz esse convite para nós mudarmos a nossa vida. Mas será que eu estou pronto para mudar a minha vida? Será que eu estou pronto para oferecer a minha vida para Jesus, para oferecer o meu tempo a Jesus? Será que eu não vou colocar empecilhos de que eu tenho casa, de que eu tenho filho, de que eu tenho isso, eu tenho aquilo? Será que eu não vou colocar isso como desculpa para Jesus? Quando Jesus pede a minha mudança de vida? O que Jesus quer? Jesus quer da gente que nós vivamos a espiritualidade como encarnados. Não mais como desencarnados, mas como encarnados. Jesus quer que vivamos como nós viveríamos o plano espiritual. É aquela vida que Jesus quer que nós vivamos aqui, como encarnados. É essa mudança que Jesus pede, que Jesus nos convida. E muitas vezes nós dizemos não, porque estamos ainda muito apegados ao material. Muito apegados à nossa casa, à nossa família. E aí quando chega a hora do desencarne, que nós vamos ser cobrados lá, o que a Estela fez, o que o Fabiano fez, o que a Lauren fez, o que vocês fizeram dessa existência. E o que nós vamos dizer? Nada. O que nós vamos levar na nossa bagagem quando a gente for? Quais são os valores? E quando eu falo valores, não é valor de dinheiro, né? É os valores morais, a caridade. O que eu fiz de bom? Ah, mas eu servi sopão lá para aquelas famílias. Aí vão olhar lá, mas o sopão que tu serviu para as famílias foi há 2 encarnações atrás. E nessa, o que tu fizeste nessa encarnação? O que tu fez do teu tempo? É isso que a gente... É que nem a parábola dos talentos. O Pai nos dá os talentos e quer que a gente os multiplique. E na hora que ele vai, que a gente tem que prestar conta desses talentos, aí o que os filhos têm que apresentar ali? Né? O que nós podemos apresentar? Que nós não fizemos nada porque não deu tempo? É isso que a gente vai apresentar quando chegar lá na espiritualidade. Olha, eu não tive tempo. Tu teve 80, 90 anos. Eu não tive tempo de servir um prato de comida. Então é isso que o texto nos fala, gente, que o Evangelho nos convida então. Ele nos convida a olhar para as nossas vidas, entender o convite que Jesus nos faz para mudarmos. Nós devemos viver a nossa vida como nós vivemos na espiritualidade hoje. É este convite que Jesus nos faz. É essa mudança de vida que Jesus nos convida. E nós temos que nos preparar sim. Porque o próximo minuto não é garantia de que vamos estar vivos. Então eu não posso mais deixar para depois o que eu preciso fazer agora. Eu não posso dizer, daqui a pouco eu faço, porque daqui a pouco pode não existir. Então a gente sempre tem que estar preparado para o momento da nossa morte, para o momento de nosso desencarne. Porque no próximo minuto tudo pode acontecer. Nos minutos seguintes tudo pode acontecer. E a gente tem que estar preparado. Se não aconteceu no próximo minuto, se a gente não desencarnou no próximo minuto, pelo menos já estávamos preparados. Porque é melhor estarmos preparados para esse momento da transição do que não estarmos. Porque no momento em que nós estamos preparados, o processo transitório ele flui melhor, de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. Agora, quando nós não estamos preparados, essa transição é totalmente dolorosa e aos trancos e barrancos. Porque daí é aquela luta para a gente se desenlaçar daqueles apegos que nós temos. Então nós temos que estar sempre preparados, gente. Sempre preparados para o seguinte momento. Se nós vamos estar aqui ou não. Essa é a mensagem, então, que eu deixo para vocês nessa noite. Muito obrigado, que assim seja.